Até agora, a Operação Gambérria levou à detenção de 16 pessoas, foram constituídas, arguidas outras 26, incluindo 7 empresários, uma advogada e uma funcionária do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Gambérria, segundo o dicionário Pribenham, é um movimento ou golpe com o pé ou com a perna para derrubar e fazer tropeçar alguém. A vulgar rasteira. Mas, para o caso que nos interessa, é uma ação destinada a enganar alguém. Um embuste, um logro, uma trapaça. A operação a que a Polícia Judiciária deu este nome, Gambérria, levou à detenção de 2 funcionárias do Ministério da Saúde, aliciadas para ajudarem a legalizar de forma fraudulenta, claro está, imigrantes que chegavam a Portugal. Estas funcionárias públicas trabalhavam para uma rede que cobrava a imigrantes entre 15 a 20 mil euros por um pack de legalização. Se as vítimas fossem do Bangladesh ou do Nepal, pagavam o valor mais alto, com a alegação que havia um maior risco e mais dificuldade com estes processos. No pacote, tudo incluído, constava um contrato de trabalho, número de contribuinte, da Segurança Social, de utente do SNS, a certificação do registro criminal, a abertura de conta bancária e o atestado de residência. A rede tinha células espalhadas por diferentes locais do país e envolvia pessoal especializado, desde pessoas ligadas a diferentes organismos do Estado, como o Ministério da Saúde ou os serviços consulares, advogados, contabilistas e empresários. Estes criminosos deixaram de estar ao serviço, mas a polícia sabe que outros continuam a operar e não é expectável que o assunto se resolva da noite para o dia. Há um grande poderio financeiro que lhes permite infiltrar as instituições e corromper funcionários públicos, como aconteceu com esta rede. Neste episódio, conversamos com o jornalista Hugo Franco. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Hugo Franco, esta rede que foi agora desmantelada já tinha sofrido outras ações da Justiça, estava operacional quando as 2 funcionárias do Ministério da Saúde foram detidas ou não? Que operações é que já tinham sido realizadas pela PJ? Pelo menos 2 grandes operações já tinham sido realizadas pela PJ para desmantelar esta rede. Era uma rede extensa, espalhada por vários pontos do país, Lisboa, Coimbra, inclusive. E, portanto, este caso, estas buscas desta semana e as detenções das 2 funcionárias do Centro de Saúde, sim, vinham foi o culminar, aparentemente o culminar desta operação que incidiu sobre vários setores, não só agora no SNS, como noutras áreas do Estado. Então estava operacional, né? Ainda nesta fase? Estava ainda operacional, havia ainda elementos importantes a agir, nomeadamente estas 2 mulheres que são suspeitas de terem ajudado à legalização de mais de 10 mil imigrantes. Vamos perceber o que é que era feito. Antes disso, eram elas que lideravam ou foram recrutadas pela rede? Foram recrutadas pelas informações que nós temos, foram recrutadas pela rede. Uma delas presencialmente por um elemento da rede, terá tido uma reunião com ela presencial e oferecido dinheiro a troco de cada imigrante que fosse legalizado através ali do SNS, e a mulher terá aliciado depois, numa fase posterior, a colega dela que também foi agora detida e que terá também o fator dinheiro terá sido o motivo pelo qual as 2 funcionárias do Estado terão aderido a isto. E que grupo era este? Se havia muita gente envolvida? Há pouco estavas a dizer que era um grupo extenso, que estava colocado em várias zonas geográficas do país.
quanto é que elas podiam ganhar, e já agora, no texto que escreves no Expresso, dás conta de que numa das operações anteriores tinha sido apanhado muito dinheiro junto de uma das pessoas que estava a fazer parte deste grupo, não é? Sim, começando pelo fim, em maio tinha havido buscas semelhantes a estas, e nessa busca a principal suspeita foi uma funcionária do consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros de atendimento ao público, e também ela recebia percentagem sobre cada imigrante que ajudasse ali no cadastro, na questão do cadastro, ali era uma outra função. No entanto, nessas buscas a PJ apreendeu 800 mil euros em dinheiro em casa, é muito dinheiro, além das contas bancárias da mulher e do marido, que também terá sido detido nessa operação, que ascendiam aos 600 mil euros, mais carros de luxo e outro tipo de sinais aí mais de 1,5 milhão de euros. Sim. Só nesse caso. Neste caso, ainda pelo que nos disseram, não havia ainda sinais exteriores de riqueza por parte destas duas mulheres, o que faz pensar que talvez não tivessem há tanto tempo no seio deste grupo. E, portanto, sim, elas não eram lideranças, eram pessoas que foram recrutadas, mas eram importantes por isso, porque estavam dentro do meio do Estado, da máquina do Estado, e, portanto, esse era o objetivo, haver pessoas de corrupção, aliciar à corrupção a funcionários do Estado para poder mais facilmente introduzir os imigrantes em Portugal. Portanto, estamos a ver aqui duas funcionárias do Ministério da Saúde, uma do Ministério dos Negócios Estrangeiros, serviços consulares. Que tipo de gente mais estava nesta rede? Era uma rede muito diversificada. Havia pessoas da advocacia, advogados, juristas, havia contabilistas, empresários, e portanto cada pessoa ocupava um papel diferente nesta rede, desde a angariação nos países de origem até à chegada aqui a Portugal e até à introdução destas pessoas no sistema burocrático português, para elas terem os tais papéis, o número da Segurança Social, o número do SNS, portanto os contratos de trabalho. Havia, digamos que era um grupo grande, aliás já são 40 arguidos, portanto é a prova de que há muita gente envolvida. Poderá haver eventualmente mais pessoas ainda envolvidas, mas os principais... A PJ acredita que os principais elementos já foram detidos, mas obviamente que uma organização destas com esta extensão terá eventualmente mais pessoas ligadas. A Polícia Judiciária é sempre boa a dar nomes às operações que faz. Esta chama-se Gambérria, que no fundo é um esquema para enganar pessoas. Quantos imigrantes é que caíram nesta Gambérria? Sabe-se nesta operação destas duas funcionárias, mas presume-se que o número seja maior, não é? É muito maior. Neste momento as autoridades, pelo que sabemos, estão ainda, digamos, a lamber os papéis, como nós dizemos na brincadeira, mas estão ainda a analisar os documentos e pelo menos numa outra célula que eles apanharam havia 18 mil imigrantes que tiveram acesso à legalização através dos NIFs. Portanto era um outro esquema montado. Não quer dizer que estes 18 mil sejam diferentes destes 10 mil. Pode haver acumular, não é? Identidades repetidas. Portanto, pelo menos 18 mil pessoas, pelo menos, muito por baixo, terão sido auxiliadas e terão comprado a sua vinda para Portugal, para se legalizar em Portugal e na Europa, e ir para a Europa depois. Compravam significa que tinham que pagar. Quanto é que esta rede cobrava a cada cliente? E que já há pouco falavas sobre isso, mas que tipo de serviço é que prestavam exatamente? Tratavam de todos os documentos? Totalmente. Era um chamado pacote, o PEC de legalização. Todo este PEC podia ir até aos 40 mil euros, 20 mil euros, perdão, para cidadãos indostânicos. Pagavam mais do que, por exemplo, os cidadãos vindos do Brasil ou de Angola. E porque há alguma explicação para isso? Sim, é porque é mais arriscada a vinda das rotas vindas do Indostão para estas redes. Obviamente passam por mais entidades, mais autoridades. Estes países não têm acordos bilaterais, muitas vezes, de vistos de estudantes, por exemplo, de vistos de turismo, que existem, por exemplo, em países como os Palopes e como o Brasil ou Angola. E, portanto, tudo isto o risco para a entidade que vai buscar é maior. Depois os tipos o tal PEC incluía número de segurança social, de identificação fiscal, do SNS, incluía contratos de trabalho, arrendamentos de quartos, ou seja, era mesmo o PEC. Se a quase totalidade destes imigrantes, porque a mim fica-me sempre a dúvida
e julgo que qualquer pessoa que nos ouve, são pessoas muito pobres, como é que eles pagavam serviços que chegam aos 15 mil, 20 mil euros? Infelizmente é uma constante nestas redes, independentemente do valor que paguem, a maioria dos imigrantes não tem dinheiro para pagar cash a estas redes e elas aproveitam-se disso mesmo. O que fica, basicamente os imigrantes ficam nas mãos destas pessoas, vão pagando, ou seja, o ordenado já é tão baixo, mas acabam por ter que ou descontá-lo ou retirá-lo da totalidade durante bastante tempo para entregar esse dinheiro equivalente a... E depois, entretanto, esse dinheiro ganha juros, ou seja, é todo um esquema em que é difícil para sempre, não é? Ainda assim, nós sabemos, e uma das fontes que tu contactas para escrever o texto no Expresso diz que provavelmente muitos destes imigrantes até podem já não estar em Portugal. A pergunta é, estes imigrantes estariam autorizados pela rede, autorizados aqui obviamente entre comas, a deixar o país para ir para o outro lado da Europa mesmo sem terem pago a dívida? Não. As redes são transnacionais, ou seja, imaginemos que um caso de um imigrante que venha do Indostão e venha para Portugal e se trata deste PEC e que mude de país, obviamente que ele está completamente monitorizado por estas redes. Até porque muitas vezes eles ficam com os documentos pessoais, portanto o imigrante não tem ou seja, não para tem ir, ponto tem de que fuga. ter autorização, tem que saber para onde é que ele vai. Nos sítios onde ele vai haverá outras pessoas ligadas ao direto ou indiretamente a estas redes, de outras redes, possivelmente aliados, que devem fazer a corda. Aí já estou a especular um pouco, mas tenho a ideia que seja mais ou menos, não andará muito longe disto que eu estou a dizer. Ou seja, as pessoas não desaparecem do mapa para estas redes, desaparecem no mapa para as autoridades portuguesas, mas para estas redes não, porque lhe tem interesse é que continuem nas suas mãos. Fica desmantelada esta rede, não significa que não continuem, e aqui também é especular, obviamente, que não haja outras que continuam operacionais e que estão a fazer exatamente a mesma coisa. Nem sequer é especular. É uma das preocupações das nossas fontes com quem falámos para este artigo é mesmo essa. É que eles sabem que esta rede é apenas uma parte do problema que existe e que foi explorado, ou seja, todas as fragilidades do sistema do Estado tentaram ser aproveitadas por esta rede, por outras que depois vão copiando os modelos, vão percebendo que funciona e, portanto, sabendo que funciona, há sempre espaço para mais outras e, portanto, este problema não desapareceu, não é especulação, existe mesmo mais redes deste género, com dimensões semelhantes, com muitos milhões de euros a circular de um lado para o outro, em que o Estado fica completamente lesado em todas as vertentes. E, portanto, estes trabalhos, este tipo de investigação de operações é importante por isso, para estancar um pouco esta hemorragia que acaba por nos lesar a todos. E faço aqui também mais só um repto, que isto não tem nada a ver com o facto de serem pessoas de fora ou de dentro, porque esta rede era feita por portugueses, por estrangeiros. Aqui não há a questão de ser os estrangeiros os culpados, não há essa narrativa. Pelo contrário, existe sim pessoas que sabem aproveitar estas fragilidades e usam todos os meios para depois conseguirem os seus fins. Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, disponível online para assinantes logo na noite de quinta-feira. Na manchete desta semana, um estudo que mostra que há concelhos no sul de Portugal onde a probabilidade de morrer é o dobro da probabilidade de concelhos a norte. Montenegro, que tinha acusado a UGT de estar ao serviço do PS, chamou a Central Sindical a São Bento para tentar um acordo que esvazie a greve geral. O que sente e o que pensa quem vive com ansiedade, depressão, psicose, fobias ou outros problemas de saúde mental. Inspirado no podcast do Expresso, as jornalistas Joana Pereira Bastos e Helena Bento lançam este fim de semana o livro Que Voz é Esta? A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar no domingo com uma história dos comandos de Jaime Neves que ajudaram a fazer o 25 de novembro. Até lá, bom dia, bom fim de semana. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce.
Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.